Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha de amor pra te encontrar. Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti, uma noite para sempre e viver para sempre dentro de ti. Oi, amores. Olha, hoje eu vou falar da Europa, né? O ano 2001, tudo que eu vivi na Espanha nesse ano, né? Que eu vivi e presenciei, né? Foi meu primeiro ano praticamente, né? Porque como eu cheguei na Espanha em dezembro de 2000, já no final, né? Bem no finalzinho mesmo do ano de 2000, então eu praticamente começo a contar 2001, né? Que eu passei a viver as coisas por lá. Minhas aventuras e vivência no país europeu. Bom, é de tudo. Eu sem saber falar nada, hablar, né, o idioma, usando somente a linguagem do sexo, né, me comunicava por gestos, né, porque eu fui sem saber falar nada espanhol, nunca achei que eu ia sair do meu país, né, nunca tive, nunca passou pela minha mente, né? Nos anos 90, nunca passou na minha mente que eu ia morar fora do país, né? As portas se abriram para mim, né? E a moeda, o dinheiro de lá na época, quando eu cheguei, era peseta, né? Cada país da Europa tinha uma moeda. Tinha a libra esterlina, que era da Inglaterra. Cada país, a Alemanha, a França, a Itália, cada um tinha um Portugal, cada um tinha uma moeda. Não era moeda única, não. O euro para todos, não. Só a partir do ano seguinte, de 2002, né? Que aí entrou o euro, né? Começou a União Europeia, né? Nesse mesmo ano, em 2001, no mês de setembro, eu coloquei minhas próteses mamária, né? Pois com menos de um ano, né, que eu cheguei, eu coloquei logo meus peitos, já que naquela época se ganhava muito dinheiro, né? Apesar que eu fui patrocinada, né? Cafetinada. E então tive que trabalhar primeiro para pagar, né? Como quase todas foram assim. Eu não fui a única. A maioria de nós vamos assim todas, né? Essa é uma realidade, né? E ainda mais naquela época. E a primeira viagem que eu fiz na Espanha, dentro do país, foi na cidade que chama Múrcia, né? E fui parar na casa de um gay de São Paulo, né? Que ele morava há muitos anos lá na Espanha. Ele era revoltado com o Brasil, né? Ele me contou a história dele, ele disse que já chegou até passar fome no Brasil e tudo, que a família não aceitava ele. Ele não gostava do Brasil. Gostava da gente, aceitava a gente bem, era bem acolhedor e tudo, mas ele não tinha maus recordos do Brasil. Ele disse que jamais voltaria para aqui, nem para passear ele não queria voltar aqui. Ele sempre falava isso, eu sentia muita revolta nele, né? Não era travesti ele não, ele era gay mesmo, masculino. E era muito engraçado. Ele tinha um aquário muito grande mesmo, assim, na sala. Enorme um aquário. E ele passava o dia todo ali em frente ao aquário, que ele dizia que ali era relaxante. Ele gostava de ficar vendo os peixinhos, que relaxava ele.
E ficava ouvindo as músicas de Marisa Monte, né? O dia todo ouvindo as músicas de Marisa Monte. E eu cantei a música de Fagner, na hora que eu cantei, eu nem lembrei. Depois, olha que coincidência, que ele ficava ouvindo os peixes, né? E a música, quem dera ser uns peixes. Pois é. E aí, era isso. Olha, gente, uma curiosidade. Na cidade de Múrcia tem um Cristo Redentor igualzinho ao do Rio de Janeiro. Idêntico ao Pão de Açúcar. Só que ele é mais baixo. Ele não é tão divulgado, talvez porque a Espanha não queira divulgar, porque eles copiaram o Rio de Janeiro, né? Então eles não divulgam muito esse ponto turístico, porque ele é uma cópia, né? Não vai pegar muito bem para eles fazer tanta divulgação de algo que de outro país que eles copiaram, né? Essa que é a verdade. Mas lá tem, eu tinha foto, foi que entre indas e vindas de viagem, eu tava até procurando, eu não achei mais essa foto. Algumas fotos minhas se perderam no tempo. Devido a tantas viagens, tanto sobe e desce, que eu viajava o país de mala para cima e para baixo, então eu perdi muita coisa, eu perdi, né? Vocês sabem, essas coisas de viagem, muita gente acaba perdendo fotografia e roupa e coisas. Enfim, e aí tem essa estátua lá. Se vocês quiserem procurar, vocês vão ver que eu não estou mentindo, né? E como é que se diz? Depois eu voltei para Barcelona de novo, que foi onde eu cheguei, né? Eu fui fazer uma praça, lá chama praça, quando a gente viaja para trabalhar em uma casa. Na época, quando eu cheguei, a gente ficava 2 meses. Agora as coisas não são mais assim. Conforme eu fiquei sabendo através de minhas amigas que moram na Itália e na Espanha, hoje atualmente, né, 2023, o máximo que elas ficam fazendo programa em uma casa é 15 dias, estourando 20 dias e olhe lá. Elas não ficam mais do que 20 dias, 15 dias em um lugar. Porque as coisas mudaram, né? Nada é como antes. Então, mas antes era 2 meses que a gente ficava em uma casa, né? Os donos não permitiam ficar também mais de 2 meses, não. Por mais que a gente gostasse, eles avisavam a gente que estava na hora da gente partir, né? Tinha um prazo para ficar em cada lugar. Eu ficava 2 meses em cada lugar. Bom, PG. E aí, eu fui em uma boate gay, né, em Barcelona, me diverti, né, que eu não trabalhava o tempo todo, né, eu também saía para me divertir, graças a Deus. Já pensou trabalhar tão jovem, com 21 anos? Eu cheguei com 20, né, tinha acabado de fazer, 21 anos não, tinha 20 em realidade ainda. Eu com 20 anos ter que me escravizar tanto, né, mas graças a Deus que eu podia me divertir também, além de trabalhar. E aí eu fui nessa boate gay, né? E era proibido a entrada de trans, travesti, né? Era proibido, só podia entrar gay, masculino. Ou afeminado, mas que não se vestisse de mulher, não tivesse peito nem nada de fisionomia de mulher. E aí me esbarraram, o porteiro me esbarrou, não deixou entrar de jeito nenhum. E ainda, eu tinha acabado de colocar meus seios, meus peitos estavam aqui no pescoço, porque, né, a cirurgia, quando a gente mexe, fica tudo, vocês sabem, né, tudo que a gente faz, que mexe ali na hora, fica tudo inchado, né, tava aqui, não tinha como esconder os peitos, tava enorme. E aí, ele não deixou entrar de jeito nenhum, foi uma guerra. Meu amigo, colega gay que estava comigo, né, falou que eu ia entrar, nem que ele ficasse nu lá. E aí entrou, como ele era ousado, ele entrou, foi lá dentro, conversou com o dono da discoteca, da boate. E aí, entre negociação, o segurança teve que ceder e finalmente deixou eu entrar, né? Mas não foi fácil, não. Eles deixaram eu entrar, não. E meu amigo também não podia me deixar para trás, porque eu tinha saído com ele junto e eu não conhecia o lugar ainda. Eu não sabia como voltar para casa, já que eu não tinha tantos tempos, né, que estava lá. E aí, como eu dançava muito, eu sempre fui uma pessoa muito alegre e tudo, divertida. A, a cada 10 minutos, vinha uma pessoa me perguntar se eu vendia droga, né? Isso no ano 2001.
Eu fiquei em choque, né? Naquela época, eu não estava acostumada com essas coisas, né? Com esse tipo de coisa, ninguém me perguntar uma coisa dessa, já que eu nunca usei. E fiquei meio sem entender, né? Por que toda hora vem uma pessoa me perguntar tanto isso? Foi aí que só no dia seguinte, né, que meu colega que estava comigo, me disse que pelo meu entusiasmo, como eu estava muito alegre, afoita, alegre, dançando demais, né? Que eu dançava muito, né? Adolescente, jovem, né? E toda feliz, dançando, me divertindo na boate. E os europeus, eles são mais conservados, né? Eles não são tão alegres, tão espontâneos, eles são mais fechados, eles se divertem da forma deles, né? Eles são meio seco, meio cru, como a gente fala aqui no Brasil. E aí, aí foi que eu vim entender, né? Porque toda hora vem uma pessoa me perguntar. Bom, eu quero deixar claro que eu nunca usei droga na minha vida, nunca mesmo, né? Nem droga, nenhum tipo de coisas ilícitas. Nunca usei, não bebo, não tomo álcool, nunca fumei cigarro na minha vida, nunca. Eu não tenho nenhum tipo de vício, eu sou uma pessoa completamente natural, 100%. Não tô fazendo discurso de contra nada aqui, porque cada um tem sua vida, todo mundo vive como quer. Eu penso assim, né? Não é porque eu não quero uma coisa que eu quero proibir ou ditar algo a ninguém. Quem quiser que viva cada um, todas as pessoas são livres, adultas para fazer o que quer da vida, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não tem ninguém criança aqui. Bom, então eu sou uma pessoa bem natural, nunca usei droga e alguns clientes já chegaram a comentar isso comigo, né? Quando eu me oferecia, me disse, eles ficavam espantados, né? Porque é muito raro, é raríssimo você ver uma pessoa que está no mundo da prostituição, que não use droga, que não fume cigarro muito e que não beba muito álcool. Não, eu não bebo álcool, não. Eu só bebo dia 31 de dezembro e dia 1º no Réveillon, que eu bebo champanhe e vinho, né? Para comemorar a virada do ano. Aí sim eu bebo, mas também não é em excesso. É um pouco, bebo sim, bebo. Mas só no dia 31 de dezembro. Ou às vezes, só. Não bebo mais não. Às vezes em São João, que é uma festa nordestina, aqui do Nordeste, às vezes antes, porque já tem 2 anos também que não. Eu tomava um pouco de licor também. Já bebi sim licor no São João, né? Licor. Mas assim, que nunca passasse de 3 copos, né? Também, nunca deixava passar de 3 copos. Então eu me considero que eu não tenho vício nenhum, que eu não bebo álcool, né? Porque como é uma coisa que é uma vez no ano, uma vez na vida, eu não bebo. Não gosto de cerveja, já experimentei para ver o gosto umas 2, 3 vezes, acho amargo, não gosto. Né? E o vinho também, quando eu tomo, eu não gosto muito de tomar vinho, porque o vinho, apesar dele ser gostoso, ele me dá sono. Me dá uma sonolência, talvez porque eu não tenho costume, não tenho hábito, e ele me dá sono. Bom, eu não quero fugir do assunto, que eu tô falando da minha vivência, como foi minha vida no ano 2001, né? Meu primeiro ano na Europa. Então, tá, gente? Espero que vocês possam entender. Eu não tô discriminando ninguém, né? Até porque eu tenho amigas e amigos que eu sei que gostam da coisa, né? E é isso. Cada um faça o que achar melhor pra si, mas eu não quero e eu não gosto. Acredite quem quiser. Aliás, ninguém tem que acreditar nada. As pessoas que estão no meu convívio, no meu dia a dia, ou que passaram pela minha vida, sabem que eu não tenho vício, né? Eu aqui não tenho que demonstrar nada. Quem me conhece sabe de tudo. Que eu tô falando a verdade. Trabalhei lá na Espanha, em Barcelona, né? Que foi minha primeira cidade que eu morei na Espanha. Em 2 casas noturnas, boate, muito conhecida, famosíssima lá, né? De travestis, né? Era um tipo, uma espécie, não era uma boate, era casa noturna mesmo, sabe? Mas era chique, era coisa chique. Tinha até dessanteria para dançar, fazer striptease, todas essas coisas como a gente vê no filme. Era coisa, eu não sei se ainda existe atualmente, né? Porque eu já tenho muitos anos que eu vim embora pro Brasil. Eu não sei como é que tá as coisas hoje em dia nesse sentido aí. Não perguntei
Apesar que eu tenho uma amiga ainda lá, mas eu não lembrei de perguntar como é que vai isso. Sim, e aí também trabalhei em 2 casas de travestis, de fazer programa lá. Uma era do RG, que ela era até cafetina, né? Ela não é mais, mas ela era cafetina na época, né? Ela era do Rio de Janeiro. E lá que eu conhecia até outras colegas, amigas minhas também, através de lá dessa casa. E também uma do Equador, né? Essa do Equador eu morei no bairro da Sagrada Família, na casa dela. Eu fiquei 2 meses, eu acho que foi mais de 2 meses eu fiquei na casa dela, foi, muito mais. Depois eu viajei para várias cidades, retornei de novo para casa dela, umas 2 vezes mais eu ainda tive na casa dela, né? Que foi a casa assim que eu tive muito aconchego, né? Eu me gostei muito. Gabriela era uma figura, né? Eu irei contar aqui os episódios delas para vocês verem quem era ela. Na Sagrada Família, né? Essa Sagrada Família tinha uma praça enorme, né? Que à noite, quando chegava em frente à Igreja Católica Sagrada Família, que é ponto turístico de Barcelona, todo mundo sabe. Eu não sei como é que tá, mas na época que eu morava lá, no ano 2000, a praça era enorme, parecia uma cidade de tão grande que era essa praça. Eu nunca vi uma praça na minha vida tão grande como essa praça. Gente, que praça enorme. Você andava assim, parecia que não ia acabar. Bom, à noite nessa praça tinha pegações de gays, né? Função, né? De namorar, de fazer vício e se encontrar e altos babados. E eu fui conhecer também, que meu amigo me levou lá pra mim conhecer, né? E eu me divertia muito no meio dos gays e tudo, aquela coisa toda, altos bate-papos, muitas pegações. Na hora que eu não tava trabalhando, que dava o intervalo, né? E sim, e aí essa Gabriela, ela tinha um gigolô, né? Ela era já uma trans, uma travesti bem coroa, apesar que ela negava a idade dela. A gente perguntava, ela dizia que tinha, acho que era 30 anos na época, que eu não me engano, mas a gente via que ela já era uma senhora de 50 e tantos anos, né? Que ela não era mais uma trans novinha, mas ela negava a idade dela. Mas a gente via, eu e as outras percebia. E aí, esse gigolô batia nela, porque queria dinheiro, né? Ele era bem mais novo do que ela, extorquia ela, dava problema, os vizinhos chamavam a polícia. Eu era pouco tempo que eu tava lá, tava ilegal, como todo mundo, né? Já tinha vencido o meu visto. As outras, que o máximo era 6 meses, né? Pra ficar em um país. E as outras também, que era do Equador, as outras travestis também do país Equador, vizinho do Brasil, aqui na Sudamérica. E tinham todas que sair as carreiras de dentro de casa, porque se a polícia vinsse e pegasse a gente, né? Apesar que o problema era com eles, a gente corria o risco de ser deportada, né? E ninguém quer, né? Ser deportada, né? Que a gente quer, a gente sai do nosso país para vencer na vida, né? Não é para vir uma mão na frente e outra atrás, pelo amor de Deus. E aí, então, a gente ficava assustada. Então, o que acontece? Aí tinha isso. Ela tinha também 2 cachorrinhos, né? 2 cachorros. Um era a Julie e a outra era a Lisa. Esses 2 cachorros, quando chegavam os clientes, os cachorros faziam Os cachorros latiam tanto e olha, gente, era tão engraçado. Ela dizia, Julie, sai, Lisa! E aquela gritaria toda e botava os cachorros dentro de um quarto, trancava para atender os clientes. E também ela gostava muito de fazer sopa. Essas sopas de letra que a gente compra de 4, 5 reais aqui no supermercado. Ela fazia essa sopa para tomar. Ai, vou fazer uma sopa bem rica. Ela falava mesmo assim. Ela, olha, Gabriela, tu só faz sopa, tu vai emagrecer muito, mulher. Ela, ai, eu tô precisando emagrecer, irmã, que eu tô muito gorda. Ela dizia. E ela passava também o dia todo sentada, quando não estava atendendo os clientes, sentada em uma cadeira, numa poltrona que ela tinha, na sala, passando creme corporal nas pernas, né? E reclamando da vida. Dizendo como era triste a vida dela. Ai, coitada, mas era engraçada porque era o dia todo ela passando esses creme e a gente perguntava, por que tu passa o dia todo o creme nessas pernas? Ela, porque minhas pernas é muito ressecada, por causa do silicone. Elas falam silicone, elas não têm...
falta o E, né, no final, que é para falar, na língua, no espanhol dela do Equador. E aí também, quando foi um dia, chegou uma travesti lá na casa dela, que gostava de ler os livros do Brasil, de Sudamérica, contando as histórias de todos os países daqui de Sudamérica. Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia. E aí essa travesti deu fé que estava faltando as páginas do Peru, né? Da história do Peru, do país Peru. Aí ela foi e gritou: Oi, Gabriela, uma travesti roubou teu livro, a página que tá escrito do Peru. Tá faltando as páginas de Peru. Teve alguma travesti do Peru aqui na tua casa e roubou essa página que tá faltando. Aí Gabriela dizia: Oh meu Deus, na minha casa não vem nenhuma travesti do Peru. Quem será que roubou meu livro? Era muito engraçado, eu me acabava de rir. E também, olha, ela e os perfumes. Ai, gente, a gente pedia, ela dizia: Ó, Gabriela, me dá um pouquinho do teu perfume pra eu passar, que esse perfume tá cheiroso. Ela dizia: Não, irmã, eu não vou emprestar meus perfumes pra vocês, não, que esse perfume aqui foi muito caro. Foi caríssimo. Ela falava assim: Foi caríssimo, eu comprei em Paris. Aí uma gay que era esperta também, do Equador também, que tava lá na casa dela, disse: Ai, Gabriela, para, pelo amor de Deus. Tu compra uns perfumes baratos de 10 reais no chino, no chinês. Vem pra cá dizer a gente que esses perfumes foi caro. Pelo amor de Deus. Aí saiu uma cópia, imitação. Ela: Não, irmã. Não, não, eu comprei, foi na França. E a gente sabia que era perfume barato, porque depois, quando passava mais de 20 minutos, o perfume exalava. Oi, gente, mas essas travestis do Equador é um barato. Meu Deus, o quanto de coisa que eu vivi com essas travestis. Olha, mas é coisa, viu? E também foi. Tinha a máfia dos clientes também. Na casa dessa Gabriela, essa travesti do Equador. Quando chegava um cliente que era jovem, muito bonito, um homem muito bonito, novo, né? Ela mandava, quando apertava, ela olhava pelo o coisinha que tem da porta, o olho mágico. Ela mandava a gente se esconder, eu e as outras, se trancar dentro do quarto, dos outros quartos, que eram 3 quartos. Tinha o dela de atender o cliente, que era o dela, de casal, e tinha os outros 2. Um que eu dormia e as outras 2 que dormiam no outro quarto. E os cachorros dormia mais ela. Os 2 cachorros. E aí, quando chegava esses clientes, ela pegava e dizia, aí quando a gente escutava, ficava atrás da porta escutando a conversa. Eu botava o olho assim pra ver quem era o homem, que eu ficava curiosa pra ver quem eram os tipos de cliente, os homens que saía com ela. E aí quando chegava, os homens diziam: Ah, você tá sozinha? Aí ela dizia: Tô, meu amor, eu moro só, não tem ninguém aqui mais eu não, só tem Deus e eu e meus 2 cachorrinhos. Ela: Sai, Julie, sai, Lisa! E os cachorros gritando nos pés dela. Quando o cachorro não podia ver um homem chegar, que começava a latir. Olha, e aí a gente começou a desconfiar, começou a observar que os homens bonitos, ela atendia, os homens bonitos, ela catava tudo pra ela, e os homens feios e velhos, que ela não queria, ela pegava e gritava a gente: Vem, Rose, que ela me chamava de Rose, vem, Rose, aqui, que tem um homem aqui pra tu atender, um cliente, venha logo, não demore não. Ela gritava. Aí a gente ia, quando ia ver, eram uns velhos caindo nos pedaços, uns homens espanhol feio, já bem ultrapassado. E aí, quando foi um dia, a outra travesti disse a ela, disse: Ó, Gabriela, a gente já tava observando, você pega os homens bonitos, né, e pra você, e diz que você mora sozinha, né, e os velhos, ou os homens novos, que é muito feio, você vai e joga pra gente, né, você é esperta. Ela: Não, irmã, ele já me conhece há muitos anos, é por isso que eu atendo ele só quer ficar comigo. Mentira! Truqueira ela. Mas bom, aí a gente deixava passar, né? Já que ela era a dona da casa, né? Fazer o quê, né? Ela que mandava, a gente tinha que obedecer. Manda quem pode, obedece quem, né? E também, tinha também a questão que ela é isso, né? Ela
A casa dela parecia a casa de Dodo, muito enfeite demais, muito cheia de abajur, muito cheia de planta, muito cheia de boneca, essas bonecas Barbie, muita estrela, muita coisa no sofá. Olha, parecia a casa de Dodo, a casa dela. Misericórdia. Era uma palhaçada, cheia de coisa pendurada. Oh, meu Jesus, mas era muito engraçado. E as outras travessis diziam: Oi, Gabriela, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa casa. Ave Maria, tu não quer, tu nem deixa a gente fazer uma arrumação diferente pra mudar. E ela botava umas luzes piscando, bem fluorescente, azul. E aí, quando foi um dia, eu perguntei, eu digo, Gabriela, por que tu escurece a casa toda assim? Essa casa tão escura, e quando os homens chegam, essa casa tão escura que mal dá pra gente ver a cara do homem, da gente. Ela, não, irmã, é porque para os homens não. É o que os clientes gostam assim. É, a fantasia dele é ver a gente no escuro. Bom, e aí também, em Barcelona também, trabalhando nas casas, uma e outra casa, que foi da casa do rapaz que me trouxe também, e outras, eu conheci dois garotos de programa, né? Um era de Salvador, Bahia, capital, e o outro era do Rio de Janeiro, capital, né? E aí eles queriam ficar comigo, né? Queriam ter um caso comigo. Eu tava com 20, ia fazer 21 anos, né? Tava com 20 anos. Só que meu pensamento era ganhar dinheiro, né? Pra resolver minha vida. Eu tinha acabado de pagar a dívida que eu tinha, né? Com o cafetão. E tinha colocado minhas próteses. Então queria dinheiro pra, né? Comprar minhas coisas, minhas roupas. Enfim, né? E começar a juntar, né? Porque até então eu não tava ainda consumindo. Porque é tanta coisa nessa vida, né? Que as pessoas às vezes julgam a gente sem saber. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Mas é tanto contratempo e coisas que acontecem no caminho que entre você vai pagar cafetão, entre você vai colocar peito, entre você vai fazer suas plásticas, até juntar dinheiro para comprar casa e tudo. Ah, minha filha, não é assim também não. Por mais que seja uma época boa, dinheiro também não cai do céu, né? Então é isso. E aí eu tinha planos de começar a juntar dinheiro para comprar minha casa e tudo, né? Mas só que eu ainda tava fazendo resolvendo outras coisas para mim. E aconteceu que eu não quis, né? Eu sabia que não valia a pena, né? Não valia a pena, né? E eu também não curtia muito isso não. Esse tipo de coisa eu não curtia muito não, né? Sempre fui um pouco meio cafona pra esse tipo de coisa. Eu admito. E conheci também um espanhol catalã, né? Que nasce em Barcelona, é catalã. E ele era 13 anos mais velho do que eu também. E a gente saímos algumas vezes, na época que eu tava na casa dessa Gabriela, que eu contei a história pra vocês. Olha, eu fiquei com esse homem saindo algumas vezes com ele. Eu acho que foi. Eu acho que quando a gente é adolescente, é jovem, a gente não tem muita. A gente tem um. Não tem. A gente não escolhe, não tem, né? A gente não somos seletiva, qualquer coisa tá bom pra gente. E aí, apesar que eu sempre fui um pouco seletiva, assim, mas eu não gostava da dentadura dele, os dentes dele, eu achava muito feio, assim, mal cuidado, desmauselado. Ele, por ser espanhol, né? Morar em país de primeiro mundo com aquela dentadura tão feia, assim, os dentes mal cuidado, né? Sei lá, estranho. Eu não gostava não. Eu via isso, eu não gostava. E também eu não me encantei por ele. Foi só por um passatempo mesmo que eu vi. Porque o momento, a situação momentânea que eu tava ali, tava sozinha, tava trabalhando, tava passando tempo e isso, né? Saímos algumas vezes e aí depois eu caí fora. Um homem que morava com a mãe, na época, se eu não me engano, eu tinha 20, ia fazer 21 anos, ele tinha 20, ele tinha 30, acho que ele tinha uns 34, se eu não me engano, nessa época, né, em 2001. Morava com a mãe ainda e dizia que não ia sair da casa dos pais nunca e aquela coisa toda. Enfim. E também eu fui trabalhar numa casa, né, de prostituição na cidade de Girona,
né? Que é uma cidade vizinha de Barcelona, que pertence à Catalunha, né? Menina, eu trabalhando nessa casa, aconteceu um episódio, né? Chegou um cliente lá, essa casa era só de mulheres, né? Só fazia programa mulheres, lá não aceitava travesti. Eu não sei o que foi que aconteceu, que me levaram para trabalhar lá. Eu não lembro agora mesmo, que é tantos anos para lembrar de tanta coisa. Eu sei que eu fui parar nessa casa, mas eu não era operada nessa época, não. Eu tô falando do ano 2001. Eu só vim mudar de sexo em 2006, né? Foi em 2006, lá também na Espanha, onde eu morava, mas né, eu não era operada, não. E aí eu não sei o que foi, só que só trabalhava mulher lá e eu fui trabalhar nessa casa. Não lembro o que foi a negociação que eu fui parar lá. Bom, e aí, chegou um cliente para uma das meninas, por sinal, a mais bonita que tinha na casa, né? Ela, a mais bonita e a mais nova também, né? Ela era mais nova, eu lembro até hoje perfeitamente o rosto dela. Ela tinha um cabelo loiro, né? Colombiana, ela era da Colômbia, linda, ela parecia uma boneca. Tinha outras meninas também bonitas, mas ela era a mais bonita e a mais nova também. E aí esse cliente se encantou com ela, queria ficar com ela, né? E olha, e aí ela foi pro quarto com o cliente, né? E deu uma confusão, né? Foi o maior bafafá, porque o homem era desmarcado. Vocês entenderam, né? O homem, o órgão dele, ele era desmarcado, parecia um cavalo. E ela, pelo visto, era, como ela era muito novinha, ela estava iniciando. Ela gritou que não ia ter relação com ele, mesmo pagando que não ia ter, porque ele era exagerado. E aí ela gritava de um lado, ele do outro, e a gente começou a ouvir os gritos. A gente tava na sala, todo mundo, né? Mas dava para ouvir os gritos no quarto, do quarto. E aí, olha, foi um auê. Foi um auê. Ele disse que queria, porque queria que ele tava pagando, que não ia, que ia ficar. A dona da casa do prostíbulo teve que entrar pelo meio. As outras mulheres, as outras meninas, que só tinha mulher, não tinha travesti, não, né? Trans, não. Mulher biológica. Eu era a única trans na época. E aí, não, e todo mundo. E eu fiquei sem ação quando vendo essa situação. A agressividade do homem, que o homem ficou louco por ela e queria ela de qualquer jeito. Olha, praticamente foi quase um estupro. E foi um auê. Mas resumindo, ele foi embora, né? Que elas gritou que ia chamar a polícia e tudo. Aí conseguiu botar ele pra fora. Coisas que acontecem no ofício da prostituição. E essas coisas aí é típica que acontecem das mulheres biológicas, né? Bem típico que acontece isso com elas. Com algumas, né? Bom, também eu conheci a praia nudista lá em Barcelona, né? Foi a primeira vez que eu fui, eu não sabia, na Espanha. Foi muito bom, tudo novidade pra mim, gostei muito, tudo muito natural. A princípio eu fiquei um pouco assim, né? Porque aqui no Brasil eu nunca tinha ido, apesar que sempre existiu isso aqui, né? Mas eu tô falando do início dos anos 2000. Eu não sabia, eu muito nova, né? E fiquei assim, aí fomos. É, Também eu fui financiada, né? Eu fui financiada é, para Espanha, daqui do Brasil, né? Eu tava com 19 anos quando o acerto, né? E eu ainda não tinha feito 20 anos, não, tava perto. E também a gente acertou para eu pagar 12 mil pesetas, se eu não me engano foi esse o valor, 12 mil pesetas em dinheiro, na época, o dinheiro que ainda não tinha entrado o euro lá no país, né? Como eu falei, 12 mil pesetas, né? Ele me cobrou, eu acredito que foi 5 mil reais aqui no Brasil, se eu não me engano foi 5 mil reais, que era muito dinheiro no início dos anos 2000, né? 5 mil reais ainda é um dinheirinho, né? Mas antigamente era muito mais, era muito dinheiro 5 mil reais, né? Eu tô falando há 22 anos atrás. E aí, 22, 23 anos atrás, né? 22, por aí, é isso mesmo. E aí ele veio com a conversa que eu tinha que pagar no dinheiro de lá.
Aí eu vi que o dinheiro, eu procurei me informar, o dinheiro já era muito mais, o valor já era muito mais, né? E morava com ele também um gay, né? E que ele também levou esse gay. E todos dois me botou um pouco de pressão, me dizendo que eu tinha que pagar esse valor aí, né? Eu não gostei, né? Mas eu acabei entrando em concordância, né? Para evitar problema, né? E é isso, né? E depois que eu paguei minha dívida, né? Eu não quis mais contato com eles. Eu me afastei, né? Já que eu não devia mais nada, não tinha nenhum compromisso. Eu já sabia o meu rumo, sabia andar, sabia viajar, né? Eu mesmo ligava, marcava as praças, pedia outras colegas, outras travestis, companheira, que marcasse lugares para mim viagem, enfim, né? Ia fazendo amizade, né? A gente vai se conhecendo umas às outras, vai fazendo amizade, vai se relacionando e conseguindo, né? Nossos esquemas. E comecei a viajar por todo o país, né? Trabalhando em várias casas de PG, né? Em casa mesmo, né? Nessa época também eu quase não trabalhava em rua. Fui só para provar umas poucas vezes. Mas eu só trabalhava mesmo era nas casas. E a gente tinha que dividir, eu lembro, era 50% de cada, né? Um exemplo, se fosse 100 euros 100 euro um PG, era 50 para mim e 50 para eles. Era assim na minha época, né? Era assim. O que era uma desvantagem, né, pra gente, como no meu caso, a gente que foi para se prostituir na Europa, era uma desvantagem porque cada programa que a gente fazia tinha que dar metade do dinheiro. Então era uma desvantagem porque demorava mais para juntar dinheiro assim, né? Demorava mais. E como eu tinha tantas coisas para fazer, tantos objetivos, além de estética, juntar dinheiro para casa e tudo, porque é tudo isso, né? Tem essa questão. Uma desvantagem que as trans levam para as mulheres biológicas, né? Porque normalmente a maioria das mulheres biológicas não precisa se preocupar em fazer cirurgia estética. O que elas ganhar lá, né, na Europa, elas ganham para comprar a casa delas, né? Ou ajudar os filhos, né? Que a maioria, muitas delas têm filho também, para sustentar os filhos, né? E a gente já tem essa desvantagem, porque tem que fazer, colocar peito, fazer nariz, não sei o que, né? Tudo isso, né? Um protocolo, né? Além de outras plásticas, mais que a maioria precisa, não todas, a maioria precisam, né? Para se modelar, ficar mais feminina, delicada. Então, aí anos depois também, sim. Anos depois eu conheci meus dois namorados, né, lá na Espanha, companheiro. Todos os dois eram espanhol. Um eu conheci em 2002, quando eu fui morar na casa de uma travesti do Equador também. Mas essa era muito bonita e fina. Era diferente da Gabriela, que era espalhafatosa e doida, né? Por sinal, eu demorei. Essa foi a que eu mais demorei na casa morando, foi a dela, né? Eu morei 3 vezes na casa dela. Morei assim, passei tempo, né? Fiquei alguns meses, né? Eu falo morar, foi alguns meses. 3 vezes de viagem eu fiquei na casa dela. Eu fui e voltei, fiquei 3 vezes. Eu peguei uma amizade muito grande com ela, né? Com essa travesti do Equador. E ela é muito bonita, ela, né? Normalmente as travestis do Equador, elas não são muito bonitas, não. Elas são femininas, mas não são muito bonitas, não. E aí, essa era muito bonita. E ela era como se fosse uma mãe pra mim, me dava muitos conselhos, né? Por sinal, foi ela que falou pra mim que a me achava uma pessoa muito autêntica, que eu não gostava de copiar ninguém, que eu era eu mesma e acabou. Não queria nada de ficar imitando ninguém, copiando ninguém. Eu sempre era eu mesma e pronto, né? Ela me dizia isso. Eu tava com 22 anos quando eu fui pra casa dela. E aí conheci esse primeiro companheiro, que por sinal ela também não viu com bons olhos, né? E enfim. E aí depois eu conheci meu outro segundo companheiro de lá da Espanha, namorado, que viveu comigo junto também em 2005, né? Cada um deles eu vivi 2 anos, com cada um desses aí. Relacionamento que não deram certo, né? Coisas da vida que a maioria de nós passamos. E em outubro de 2010,
eu voltei definitivamente para o Brasil no mês de outubro de 2010, né? E eu passei a casa dos 20 anos completa lá na Europa, na Espanha, né? Eu morei praticamente 10 anos, né? Faltando um mês para completar 10 anos que eu morei lá na Espanha. Isso mesmo. E é isso. Ai, gente, parece que faltou luz aqui, viu? Deixa eu chegar próximo da câmera, faltou luz. Tá? A casa tá meio escura aqui, faltou energia aqui, vão me desculpando. Mas eu já tô terminando mesmo o vídeo de qualquer forma. Tá, meus amores? Olha, um cheiro. Curta, comenta, compartilha, por favor, tá? Não deixe de comentar nos vídeos pequenos também, os vídeos short, por favor, porque eu faço com muita vontade para que vocês vejam, me vejam, todas essas coisas, tá? Comentem, curta, compartilha, tudo que você já sabe que tem que fazer. Eu vou desligar, vou terminar de ligar, não, vou terminar o vídeo, faltou luz e energia aqui, tá? Eu só tô só com a luz da câmera do celular. Um cheiro, tá? Coisas que acontecem, né, meu povo, na vida. Faltou energia. É isso, ainda bem que já foi agora no finalzinho do vídeo, né? Que bom. Um cheiro.